tá quente, vamos a Brasília. Jovem Pan Morning Show. Começar o programa como de costume, debatendo, falando sobre política aqui, né? Ontem pela manhã, nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade, nosso correspondente em Brasília, nos informava sobre o afastamento de Renan Calheiros no comando do Senado, por decisão em caráter liminar do ministro Marco Aurélio Mello, do STF. Bom, Marco Aurélio entendeu que o Renan não poderia figurar na linha sucessória da presidência da República, sendo réu no Supremo Tribunal Federal. Daí, no transcorrer dessa terça-feira, o caso deu o que a gente pode considerar uma reviravolta. Conta pra gente, Trindade, o que exatamente aconteceu. Bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Edgar, ontem mesmo já dava ali a dica de que o Renan Calheiros estava tentando, reverter a situação, procurou líderes, não foi atendido e foi atrás da mesa diretora do Senado Federal. Foi uma reunião tensa e 2 integrantes da mesa acabaram não assinando a proposta de resistência a uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio. Entendeu a mesa diretora, depois de muito debate, mais de 6 horas de debate, que a liminar não seria cumprida naquele momento. Houve 3 versões. Uma inicial, alguns integrantes da mesa se recusaram a assinar, inclusive Jorge Viana, que é do PT, e houve uma outra versão, houve algumas assinaturas, e depois a terceira versão. A versão final, que foi até retificada, ela diz que, na verdade, o Senado Federal vai cumprir, sim, a determinação, mas quer ouvir o plenário do Supremo Tribunal Federal. Foi uma maneira ali de amenizar esta resistência do Senado Federal, que criaria um impacto muito grande entre os poderes, né? Então, na verdade, Renan Calheiros já não exerce a presidência do Senado desde ontem. As sessões foram todas canceladas, um jantar tradicional, confraternização dos senadores, foi cancelado. Olha, não é momento de confraternizar e nem de festas no Senado Federal, né? Isso foi cancelado. Hoje também a sessão foi cancelada e às 2 horas a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, vai abrir a sessão e há aqui, Edgar, uma história de tentar amenizar, tirar Renan Calheiros da linha sucessória da presidência da República, né? E nesse caso, em vez de tirar a presidência de Renan, tiraria a possibilidade dele assumir a presidência da República. E mais, existe a possibilidade do ministro Marco Aurélio levar ao plenário uma punição a Renan Calheiros. Ele mentiu ao oficial de justiça. O oficial chegou, Renan mandou dizer que não estava e o oficial enxergou o Renan lá dentro da casa. Se fosse um cidadão comum, seria tranquilamente conduzido como notificado, né? Exato. Você sabe que, as emissoras de TV mostraram a imagem de Renan lá, né? Todo vestido informalmente, de camisa ali na casa dele, quando ele recusou receber a notificação, né? Mas, voltando um pouco no que você comentou da ministra Carmen Lúcia, que busca uma alternativa para, digamos, apaziguar este que a gente considera o segundo round dessa briga entre os poderes aí, você acha que isso pode evoluir, pode caminhar para um entendimento para que se passe esse resto? Porque falta pouco, né, pro Renan, do pleito dele, né? Falta pouco. Você acha que essa decisão, se vier a acontecer mesmo no Supremo, pode dar tranquilidade para que ele cumpra até o final aí, esse restinho de mandato? Esse é o trabalho de Renan Calheiros. Ele está com o argumento de que, olha, já está no final, a gestão já está concluída, é a semana que vem a votação do segundo turno da emenda do limite de gastos e pronto, né? Então, esse é o grande argumento de Renan Calheiros. Mas um entendimento ali no plenário do Supremo Tribunal Federal é muito difícil. Os ministros estão divididos, 2 não votarão, né? O ministro Gilmar Mendes, que está na Suécia, e o ministro Luiz Barroso, que se considera impedido porque um dos advogados do Rede Solidariedade, né, do partido que entrou, era funcionário dele no seu escritório. Então, ele se deu como impedido. Então, restam 9 ministros. E a tendência do tribunal é mesmo dizer que um réu não pode ocupar a sucessão da presidência da Câmara. Agora, muita gente acredita que Marco Aurélio vai tentar punir Renan por esta desobediência a uma decisão judicial.
Olha, eu vou dizer aqui que o ministro Marco Aurélio já assinou outras notificações que não foram cumpridas, né? Decisões do Supremo Tribunal Federal mesmo que eliminaram. Por exemplo, ele mandou dar posse a um suplente do partido político e não da coligação. Na época, Chicão Brígido, presidente da Câmara, Marco Maia, descumpriu. E agora, recentemente, ele mandou criar a Comissão Especial de Impeachment do então vice-presidente, o atual presidente Michel Temer. A Câmara não atendeu. E isso, no judiciário, é considerado um fato gravíssimo, porque é uma decisão do judiciário, do Supremo, e não do ministro. E o Senado Federal não cumpriu, e alguém tem que pagar com um crime de responsabilidade, ou no mínimo, obstrução da justiça, né? O que o presidente do Senado, Renan Calheiros, classificou como uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio Mello, né? Agora... Eles, aqui no Senado, eles acham o seguinte, que um chefe de poder não pode ser afastado por uma simples liminar de um ministro, porque aí abriria a possibilidade de um juiz qualquer exarar um afastamento do presidente da Câmara ou do Senado. Ô, Trindade, para a gente fechar, uma pergunta queima-roupa para você. Estaríamos diante, se isso vier a acontecer mesmo, da manutenção dele na presidência, mas tirando o Renan da linha sucessória, estaríamos diante de um fato inédito na política brasileira ou isso já aconteceu? Pois é, não aconteceu. Isso é um fato novo. E, aliás, essa grande questão foi apresentada quando o Eduardo Cunha se transformou em réu. Agora o Renan é o Eduardo Cunha do momento, né? Nunca aconteceu. Ninguém nunca tinha questionado isso, porque nenhum presidente da Câmara ou Senado era réu em nenhum processo. Agora, os dois, da Câmara e Senado, se transformaram em réu. Daí esse debate, né? Tá certo. Obrigado, Trindade, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. Um abraço. É isso.